Toy Story 5 já estreou nos cinemas brasileiros. E a pergunta que todo mundo tá fazendo: tem cena pós-créditos? Sim, duas, para ser exato. Uma no meio dos créditos e uma no fim total. E não é piadinha para fazer você ficar sentado até o segurança chegar. Uma delas pode redefinir o rumo da franquia. Pois é, a Pixar não tá brincando. Se você como eu fica obcecado por esses detalhes que ninguém repara, um objeto fora de lugar, um brinquedo antigo na mochila de uma criança, esse caso vai te pegar. Toda semana a gente decifra um desses no canal, antes de a gente destrinchar o que cada cena significa. E por que uma delas mexe com a cronologia inteira da Pixar, vale lembrar quem tá no comando desse filme. O diretor é Andrew Stanton. Sim, o mesmo cara que dirigiu Procurando Nemo e Wall-E, dois dos filmes mais importantes da história do estúdio. Na codireção, McKenna Harris. Vozes originais de volta. Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz, Joan Cusack como Jessie. Mas tem reforço de peso. Greta Lee dá voz ao tablet Lilypad. Conan O'Brien faz o Smarty Pants e Ernie Hudson é o Combat Carl. Tudo segundo o Cinepop, que fez a cobertura completa da estreia. Pois é mais sutil do que parece. Esse elenco não foi escalado à toa. O filme estreou dia 18 de junho de 2026 nos cinemas brasileiros, data que o Cinepop confirmou como lançamento oficial, e estreou na liderança. Segundo o Comscore Movies Barra, antigo Hamtramck, Toy Story 5 foi o filme mais assistido do país na quinta-feira de estreia. Dados oficiais de bilheteria ainda estão sendo consolidados, mas a Variety já apontou que a pré-estreia no mercado americano foi a maior arrecadação do ano até aquele momento. Considerando que o concorrente direto era Dia D do Steven Spielberg, que caiu para o segundo lugar, a Pixar começa com uma folga considerável. Mas o que interessa mesmo não é o dinheiro, embora ele seja um termômetro. É o que a Pixar plantou nas cenas pós-créditos. E aí a história fica mais interessante que qualquer número. O Cinepop definiu o longa como um fabuloso retorno à forma e uma carta de amor a uma das sagas de maior respeito do cinema. Já a BBC Brasil fez um alerta que pouca gente esperava. Disse que Toy Story 5 é o filme mais traumático do ano. Para os pais. Porque o confronto entre os brinquedos e o tablet Lilypad escancara na prática como a tecnologia domina a vida da Bonnie, a dona dos brinquedos, desde o terceiro filme. Não é só entretenimento. Tem crítica social ali, e a Pixar não aliviou. A Bonnie passa o filme inteiro dividida entre o mundo físico dos brinquedos e a imersão digital do Lilypad. E a mensagem, segundo a BBC, é clara. Brincar de verdade tá virando artigo de luxo. Vamos às cenas pós-créditos de fato. A primeira, que aparece no meio dos créditos, depois dos nomes do elenco principal. Mostra o exército de Buzz Lightyear aterrissando de paraquedas num playground lotado de crianças. Cena bonita, nostálgica, parece um aceno direto aos fãs que cresceram com os bonequinhos nos anos 90. Mas o detalhe que passou despercebido por muita gente é o que aparece na mochila de uma das crianças. Uma figura de ação do Imperador Zurg. O mesmo Zurg que todo mundo achava que tinha ficado no passado depois do plot twist de Toy Story 4, quando a Pixar revelou que ele não era o pai biológico do Buzz, mas uma figura de ação fabricada com memórias falsas. Só que ali, na mochila da criança, ele está intacto. E não é um frame aleatório. Segundo informações divulgadas pelo Cinepop e repercutidas pelo Games Radar, a Pixar usou essa cena propositalmente para plantar a semente de um novo confronto. O editor do Cinepop disse em texto: é um ovo de Páscoa que funciona como gancho narrativo. Quem prestar atenção vai sair do cinema com uma pulga atrás da orelha. Não é coincidência. É gancho. A segunda cena pós-créditos, que só aparece depois que os créditos inteiros rolam. Inclusive os agradecimentos técnicos. É mais leve. Os brinquedos cantam a música tema do Lilypad enquanto os nomes da equipe de iluminação e renderização passam na tela. É divertida, nostálgica, com aquele clima de encerramos com chave de ouro. Mas o verdadeiro ovo de Páscoa. E aí mora o ângulo que pouca gente está comentando. É que a Pixar está montando um arco de rivalidade entre Buzz e Zurg que pode ser o centro de Toy Story 6. E esse é um movimento ousado para uma franquia que já teve 3 finais aparentemente definitivos. Espera, não é bem assim. Porque Zurg não é um vilão simples em Toy Story. Quem viu Toy Story 2 sabe que o Imperador foi apresentado como o pai de Buzz. Aquela cena clássica do elevador, com a música do Imperador marchando, fez história. Só que em Toy Story 4, a Pixar basicamente resetou a história. Zurg não era o pai biológico, era uma figura de ação fabricada com memórias falsas, parte de uma linha de brinquedos que a Al's Toy Barn vendia nos anos 90. Agora a Pixar quer trazer ele de volta. Para quê? A leitura aqui é que o estúdio quer usar a ambiguidade do personagem para criar um novo conflito.
não de herói contra vilão puro, mas de identidade. O Zurg que aparece na mochila da criança não é necessariamente o mesmo Zurg dos filmes antigos. Pode ser um novo modelo, uma nova versão lançada junto com o filme, que reacende a dúvida: Buzz é só um brinquedo espacial ou existe algo mais por trás da programação dele? E a Pixar sabe que isso mexe com o público adulto que cresceu com a franquia. Porque a pergunta sobre o que é real dentro daquele universo sempre foi o motor emocional da série. O tablet Lilypad, que é o vilão principal de Toy Story 5, representa a tecnologia que substitui a imaginação. A criança na tela não precisa inventar história. O app faz tudo por ela. E aí o Zurg volta como um símbolo do passado, da época em que brincar era físico, em que uma figura de ação quebrada ainda tinha valor afetivo. É uma camada que o Cinepop e a BBC Brasil não aprofundaram, porque ambos trataram o Zurg como easter egg e não como declaração de intenção. Mas a gente decifra. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. Porque esse tipo de detalhe passa batido na pressa do feed de notícias. O que isso significa na prática? Que Toy Story 5 não é um filme fechado. A Pixar aprendeu com o erro de Toy Story 3, que amarrou a história com um final que parecia definitivo. Andy indo para a faculdade, os brinquedos doados para Bonnie, ponto final. Toy Story 4 também tentou um fechamento, com Woody escolhendo ficar com a Bo Peep. Mas Toy Story 5 chega e mostra que o estúdio entendeu uma coisa: franquia desse tamanho não se fecha, se renova. Dessa vez, eles deixaram pontas soltas de propósito. A primeira cena pós-créditos não é um brinde, é um convite para você voltar para o cinema no próximo filme. E mais, é uma jogada de marketing emocional calculada. Quem cresceu com Buzz e Zurg nos anos 90 e hoje leva os próprios filhos ao cinema, ou assiste no streaming com eles, vê aquela figura de ação na mochila e sente o clique de nostalgia. A Pixar sabe exatamente o que está fazendo. Não é à toa que o Cinepop chamou o filme de Carta de Amor à Saga. Essa carta tem um pós-escrito. E o pós-escrito é: Zurg vai voltar. Como vilão, como anti-herói ou como memória fabricada? A resposta pode definir Toy Story 6. E quem sabe, o futuro da Pixar nos próximos 10 anos. Isso muda como você vê o filme. Não é só mais uma aventura de brinquedos. É o começo de um novo capítulo, onde a tecnologia e a nostalgia disputam espaço. E no meio disso tudo, um tablet chamado Lilypad e uma figura de ação dos anos 90 podem ser as duas faces da mesma moeda. O que significa brincar em 2026? Toy Story 5 tem Zurg de volta na mochila, Buzz de paraquedas no playground e uma Pixar que finalmente aprendeu a deixar a porta aberta. Depois de 3 finais fechados, eles entenderam que o público quer continuidade. O que a cena pós-créditos faz é dizer: a história não acabou. E aí a pergunta que fica é mais interessante que qualquer easter egg: será que a Pixar vai tratar Zurg como vilão mesmo? Ou vai subverter de novo? Transformar o Imperador num brinquedo mal compreendido, jogado no fundo de uma mochila? Manda nos comentários. O que você acha que Zurg significa nesse contexto? Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo, sempre que a notícia esquenta e a gente precisa decifrar junto. E aí, será que Toy Story 6 vai trazer Zurg como vilão de verdade ou vai virar a mesa de novo?